todos, o meu nome é João Gonçalves Santos, estou integrado neste projeto da APF relativamente às gerações ativas no Covid. Hoje trago-vos a temática sobre o Covid, sobre o vírus e aquilo que são os nossos desafios diários no enfrentar, no encarar da pandemia. Portanto, o SARS-CoV é o vírus que provoca então a doença Covid-19. Ele foi detectado em dezembro de 2019 na província de Wuhan, na China. Até ao momento são conhecidos 8 tipos de coronavírus com capacidade potencial de infectar o ser humano. O SARS-CoV, sendo este o SARS-CoV o primeiro, que esteve em atividade entre o ano 2002 e 2003, e o MERS-CoV mais recente, no ano de 2012. É um vírus com capacidade de infecção do sistema respiratório e transmissão zoonótica. O que é que isto quer dizer? Transmissão zoonótica significa então que este vírus teve início, ou passou em determinada fase, por um outro animal. Ele foi detectado em aves, em pangolins e morcegos e, portanto, ele entrou na raça humana através do consumo ou de transmissão de um animal. Relativamente aos sintomas, os sintomas apresentam uma grande variabilidade, tanto sintomas propriamente ditos como na sua intensidade, e portanto é uma doença com muita dificuldade de triagem e de detecção precoce. Neste sentido, é importante sempre atuarmos de forma preventiva, independentemente de ser ou não, ou já temos percebido, já temos o diagnóstico de ser Covid-19 ou não. Isto porque os portadores podem ser assintomáticos. Eu posso ser portador, posso não ter desenvolvido ainda sintomas, e de facto estou integrado nas atividades, sejam elas profissionais, de desporto, prática desportiva, atividades de vida diárias e, portanto, ser portador, não saber e, de certa forma, andar a transmitir o vírus. Outra da dificuldade no que toca à Covid-19 é que muitos dos sintomas são muito idênticos à gripe e, portanto, há aqui uma tendência para se confundir as duas doenças. No entanto, são doenças completamente diferentes. Os seus vírus são, um é o SARS-CoV, como falamos anteriormente, e o outro é a influenza, e portanto só numa fase inicial, em termos de sintomas mais ligeiros, é que se pode haver uma ponte de ligação entre a gripe e o SARS-CoV e a Covid. Relativamente à transmissão, nós temos dois métodos de transmissão: a transmissão direta, em qual eu transmito à pessoa que está próxima de mim, ou através de uma transmissão indireta, que de certa forma não é tão comum, é mais difícil de ser feita, no entanto pode ocorrer, em que funciona mais ou menos da seguinte forma: eu posso espirrar, tossir, falar, emito partículas, sejam elas de maiores dimensões, que são gotículas, ou de menores dimensões, aerossóis. Essas partículas são alojadas em objetos, sejam elas portas, mesas, e uma segunda pessoa, ao passar, ao tocar, pode então transmitir de forma indireta através das suas mãos, colocando-as na boca, vias respiratórias e olhos. É importante focar isto: a transmissão indireta é sempre mais difícil de ser feita do que a direta. O período de incubação do vírus dura entre 1 e 14 dias. No entanto, e como referido anteriormente, este vírus pode estar, a pessoa pode ser portadora e pode não estar de forma sintomática e estar, de certa forma, mascarado. É importante focarmos também que a transmissão é mais frequente 48 horas antes do aparecimento de sintomas, ou seja, aquela janela temporal permite que o vírus seja disseminado de forma mais eficaz. O que é que nós procuramos nesta fase? É uma imunidade individual e, de certa forma, conseguimos estender isto a um grande número de pessoas para conseguirmos então uma imunidade de grupo e, de certa forma, condicionar essa mesma transmissão. No que diz respeito a medidas de prevenção e contenção da doença, há que perceber o seguinte: os contactos próximos de casos já confirmados como positivos devem ser triados, e são triados pelas entidades de saúde. Portanto, se nós tivermos um caso próximo no trabalho ou na família, nós vamos ser triados pelas entidades de saúde e, de certa forma, vão ser rastreados aqueles contactos que nós fizemos e que esse caso positivo também acabou por fazer.
É importante focarmos naquilo que é o gold standard das medidas de prevenção e contenção, que são elas, então, a lavagem e desinfecção das mãos, medidas de etiqueta respiratória, assim que eu espirro, tussa ou falo, devo sempre resguardar-me, de modo a atuar de uma forma preventiva e evitando assim disseminar o vírus. O distanciamento e o uso da máscara são úteis, são fundamentais quando medidas de proximidade têm que ser não dá para contornar. Vamos perceber isto da seguinte forma: num local fechado, bastante frequentado, nós não temos hipótese de evitar o distanciamento. Nesse caso é fundamental a utilização de máscara. A máscara funciona como um método de barreira, em que nós conseguimos filtrar, de certa forma, aquilo que emitimos, seja pelo nosso nariz ou pela nossa boca. Na utilização de transportes públicos ou de balneários, em situações onde a densidade de pessoas é grande, o que nós devemos fazer é atuar sempre de forma cuidada. E neste sentido, a utilização de máscara, como foi já dito, é bastante importante. E vamos mais propriamente à questão dos transportes públicos, utilizados diariamente por um número elevado de pessoas, e nesse sentido tentarmos sempre frequentar aqueles transportes que não tenham tanta gente, isto no caso de ser possível ou não, evitar estar cara a cara com a pessoa da frente, colocarmos mesmo de costas, sempre que nos apercebemos que a pessoa vai espirrar ou tossir, tentarmos também desviar, virar a cara e, fundamentalmente, não tocar naqueles corrimões, naqueles varões onde é mais frequente ou é mais propício a deposição do vírus. Isto tudo porquê? Porque tantas destas medidas nós sabemos, e apesar do conhecimento desta doença ainda ser relativamente escasso, nós sabemos que 80% dos casos são ligeiros ou assintomáticos. E, portanto, aqueles que nós temos de ter cuidado, ou mais cuidado, nós estamos a trabalhar para um grupo de 20% da população, que são eles indivíduos idosos ou que já padecem de patologia crónica. Portanto, nós, de certa forma, como sociedade, estamos a trabalhar para este grupo restrito ou mais restrito de pessoas. Nesse caso, é importante também sabermos que 15% das pessoas vão desenvolver sintomas graves e 5% vão necessitar de cuidados médicos avançados, por assim dizer. E, portanto, isto, de certa forma, nós não queremos que haja uma grande sobrelotação das unidades de saúde, de modo a que estes cuidados médicos avançados estejam disponíveis para quem, de facto, necessitar deles. Portanto, nós também já sabemos que a maioria dos óbitos ocorrem em pessoas de idade avançada ou com comorbilidades. E, mais uma vez, importa salientar que é para estas pessoas que nós devemos trabalhar e, de certa forma, adotar medidas que consigam conter o vírus. Portanto, nós, relativamente ao diagnóstico, durante a maioria dos meses utilizamos testes de Zaragatoa, ainda são os mais utilizados, e temos dois tipos de testes de Zaragatoa. Temos os PCR, ou os moleculares, que de facto são aqueles que têm mais eficácia em termos de resultado e mais segurança em termos de resultado. Temos os testes de antigênio, testes rápidos de antigênio, que também são através da colheita de exudado nasofaríngeo. E temos os testes de detecção de anticorpos, uma picada no dedo em que nós fazemos uma mínima colheita de sangue e que nos consegue dar a informação se já fomos infectados pelo coronavírus. É importante salientar o seguinte: devemos sempre utilizar isto de acordo com a situação clínica da pessoa. Uma pessoa assintomática se calhar não tem tanta necessidade, ou o resultado vai ser certamente negativo, ou pode ser enganador, num teste rápido de antigênio. Importante também perceber esta situação clínica pode condicionar então a escolha do teste numa situação também epidemiológica e para a qual se destina o fazer o teste.
Aqui temos uma forma, temos a forma como é feita a colheita do estado nasal, através de um cotonete grande, que é designado de Zaragatoa. O cotonete percorre os cornetos do nariz, né? Da nasofaringe. Tocamos na parte posterior da nasofaringe, fazemos a colheita então do exudado. Fazemos cerca de uma rotação de cerca de 10 segundos para garantir que, de facto, a matéria biológica que a gente consiga adquirir é suficiente e tornando assim o teste viável. Depois de fazer a colheita, depositamos neste meio de cultura a ponta da Zaragatoa, é enviado para o laboratório e é feito o teste. Estes testes, geralmente, temos o resultado em cerca de 48 horas e ainda é aquele teste de confirmação mais útil e mais eficaz. Testes de antigênio, há relativamente pouco tempo, foram divulgados e há muito mais procura por estes testes. Porquê? Porque tem a vantagem de nós em 10 a 30 minutos conseguirmos obter um resultado. Tem uma sensibilidade, varia entre os 66% e os 90%, a especificidade 98%, e a vantagem de facto deste teste é que nós conseguimos interromper cadeias de transmissão, conseguimos identificar os positivos e, de certa forma, implementamos medidas de controle da transmissão de forma mais eficaz e mais rápida e mais eficaz. Os testes de antigênio, a colheita é feita da mesma forma que os testes PCR moleculares. No entanto, nós preparamos o meio de cultura, são cerca de 10 gotas nestes tubinhos. Fazemos então a colheita, depois depositamos a ponta do cotonete, da Zaragatoa, no meio de cultura, alguns segundos também, para de certa forma fazer a absorção do material biológico. E depois depositamos nestas cassetes de teste, em que temos duas letras, ok? O C identifica ou significa que o teste é válido, que foi bem feito, e se surgir uma segunda linha na letra T, significa então que o teste é positivo. Estes testes, portanto, a resposta é-nos dada em 15 a 20, 30 minutos no máximo, e, portanto, é uma forma rápida de nós conseguirmos perceber e, de certa forma, triarmos ou rastrearmos uma escola, uma empresa, algo onde haja uma suspeita de um caso positivo e, de certa forma, conseguirmos interromper essa cadeia de transmissão. Tratamento para a doença. Infelizmente, não há um tratamento específico para a doença. Aquilo que acontece é tratamento de sintomas, ok? A pessoa desenvolve sintomas e os médicos e enfermeiros atuam sobre aqueles sintomas, sejam eles sejam eles de tosse, febre, dificuldade respiratória e situações mais graves e de evolução da doença, necessidade mesmo de intubação e internamento nos cuidados intensivos. Portanto, isto basicamente consiste então no tratamento dos sintomas. Estamos todos a aguardar, que está para breve, a vacinação. A vacinação é aquilo que nos vai permitir, de certa forma, atingirmos a imunidade do grupo falado anteriormente. Isto funciona da seguinte forma. Nós, quando nascemos, temos um sistema imunitário e ao longo dos anos, ao longo da nossa vida, nós vamos adquirindo mais medidas e mais formas de nos protegermos. A imunidade adquirida é aquilo que nos é dado através de uma infecção anterior ou através da administração de um vírus de modo inativo, através de uma vacina. Portanto, o nosso organismo tem a capacidade de reconhecimento desses mesmos antigénios e desenvolve uma resposta mais rápida e eficaz. É então este o princípio da vacina. A variabilidade da duração da imunidade ainda está por esclarecer, porque pessoas que já estiveram infectadas com a Covid-19 voltaram a estar infectadas, mas de facto ainda há muito pouca informação e documentada relativamente a esta situação. Julgo ter tocado nos pontos mais fulcrais desta doença e alguma questão podem sempre colocar. Mantenham saudáveis e ativos. Obrigado.